Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Eu disse comunicação? Sente-se aí nessa mesa, por favor. É importante. Este programa é sobre uma mesa de negociações. Já pensou que passamos toda a nossa vida a negociar coisas com outras pessoas, das mais pequeninas às maiores de toda a nossa vida? A negociar guloseimas quando éramos crianças, a negociar saídas à noite na adolescência, a negociar, se calhar a palavra é errada, a negociar com os nossos amores os termos do nosso futuro comum. Do casamento, do número de filhos, a negociar as condições de um novo emprego, a negociar a compra do carro, a negociar o empréstimo da casa. Das coisas muito grandes e muito importantes até às mais singelas e básicas. É sobre tudo isto que é este programa. E sou guiado pela voz de um dos mais experientes e profissionais negociadores portugueses. Bem-vindos, vamos ao programa. Negociar é uma arte e uma necessidade. Mas não raras vezes muitas negociações não conseguem um bom final, porque há quem acredite que para eu ganhar, tu tens de perder. E os grandes negociadores, os negociadores profissionais, sabem que um bom acordo tem de ser relevante para todas as partes e oferecer ganhos e compromissos mútuos, de preferência a longo prazo. No fundo, uma negociação acontece quando as partes acreditam num caminho comum, mas têm de esbater diferenças entre ambos. Negociar é seguramente um exercício mais de cooperação para resolver um problema comum do que uma competição para ver quem ganha ou quem perde. Há em Portugal uma mesa de negociações permanente com grande influência na nossa vida. É conhecida como a concertação social, uma mesa onde se sentam o governo, os patrões e as centrais sindicais. E é, por natureza, um palco de consensos depois de semanas de troca de pontos de vista, das grandes diferenças até ao grande acordo. Salários, impostos, leis do trabalho, pensões de reforma, prestações sociais, tudo está na mesa. João Proença, o convidado deste programa, dedicou grande parte da sua vida política a ser negociador do lado da UGT. Hoje é presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Também falamos deste importante sistema de apoio na saúde dos funcionários públicos. Mas começamos a conversa pelo trabalho que há que garantir antes de partir para uma negociação. O trabalho de casa. É preciso ler e estudar bem os temas e por isso gravamos numa sala cheia de livros e dossiês com milhares de páginas de informação útil. Sim, está confortável? Eu estou. Muito bem, perfeito. Eu também e esta estou. imagem está onde? Essa imagem está boa e tem livros atrás, quer dizer, com livros livros atrás. Não falta, aqui não há tantos porque tenho. Eu sei aqui os dossiês de trabalho. Engenheiro, quantos livros tem? Aqui estão muitos. Aqui estão, não sei, as mulheres, mas eu tenho muitos mais. Muitos mais. Muitos mais. É um leitor compulsivo? Sim, bastante. Leio muito, agora leio-se muito, sobretudo livros de trabalho. Mas li sempre muito. Anda a ler sobre quê? O quê? Ou anda a ler sobre quê? O que é que lhe interessa? Interessa-me um pouco tudo na vida, mas, digamos, adoro livros policiais, já lhe digo, e por isso há por aí muitos. Mas As Agatha-Christies desta vida? Mas, digamos, neste momento é mais livros técnicos, livros sociais, emprego, política social, União Europeia, OIT, coisas do género. Trabalho decente, essas coisas. Agora leio muito. Romances leio menos, mas ainda se lê alguns. Há pessoas que precisam de muito poucas apresentações. Se eu disser João Proença, o GT, toda a gente o conhece. Sindicalista, engenheiro químico e metal ou mecânico? Metalúrgicos. Essas duas coisas juntas. Porque dei aulas de metalurgia. Deu aulas? No técnico. E ensinava, durante 10 anos. Ensinava o quê? Várias cadeiras, digamos, era assistente no professor catedrático, o Estácio Marcos, depois com a saída dele em 74 acabei por ficar a lecionar as cadeiras de metalurgia, não ferro, siderurgia, portanto várias cadeiras de metalurgia em 3 cursos, o curso de engenharia química, engenharia metalúrgica e o curso de engenharia mecânica. Senhor engenheiro, ainda faz sentido falar de luta de classes? A luta de classe entendida como que é evidente que há interesses de grupo que são diferentes. Agora, dizer que de facto esta luta de classes, trabalhadores, capitalistas e coisas do género, acho que já não faz qualquer sentido assumir este tipo de luta. Agora, há interesses divergentes que poderão ser convergentes,
no quadro de políticas que sejam consensualizadas, mas que normalmente é evidente que as empresas procuram maximizar lucros e é legítimo, e os trabalhadores procuram melhores condições de vida e de trabalho, e portanto há interesses divergentes que convergem muitas vezes, nomeadamente quando há acordos, porque os acordos acabam por ser compromissos que defendem mutuamente as duas partes. Esteve durante muito tempo como negociador profissional, posso chamar-lhe assim, negociador profissional? Não, era dirigente de uma central sindical. Mas negociou muito na concertação social. Sim, celebrei todos os acordos de concertação social em Portugal até 2013, como negociei todos os acordos da administração pública, porque na prática fomos nós que institucionalizamos. Aliás, o próprio direito à negociação. É bom lembrar que isso não estava nos papéis, não era uma coisa normal? Não, os trabalhadores da administração pública não tinham direito à sindicalização até 74, até o 25 de Abril. E a luta por criar os sindicatos e depois a luta por estabelecer direitos que não são iguais aos dos restantes trabalhadores. O direito à negociação coletiva é especial, regulado por uma convenção da OIT, e nós batemos por isso e conseguimos ratificar a convenção e com isso ganhar o direito à negociação, como o próprio direito à greve. O direito à greve tem algumas, em geral é mais ou menos igual, mas tem algumas particularidades. Repare que ainda hoje constituir sindicatos nas forças militares ou militarizadas têm os seus quês e, portanto, e com direito à greve limitado. Bem, em toda a Europa, em todo o mundo, há sempre alguma especificidade na negociação e no direito à greve. Há muitos países que não permitem associações profissionais na área da própria administração pública, mas sobretudo na área das forças militares e militarizadas. A ideia de ter umas forças armadas a fazer greve, ou uma PSP fazer greve, eu que não tenho nenhuma dúvida sobre o direito à greve, o direito à greve, de qualquer modo, é um direito que não é um direito selvagem. Embora haja países que no regulamento é direito à greve e, portanto, são permitidas greves selvagens, mesmo em países como a Bélgica, em que se declara a greve, no centro da Europa, em que se declara uma greve imediatamente para vigorar de imediato. Em Portugal tem uma regulamentação, e nomeadamente em setores que tenham a ver com defesa de interesses fundamentais do país, digamos, aí há sempre algum período cautelar e há limitações. Vemos na saúde onde isso acontece, onde existem. Sim, o serviço mínimo. Nós temos os serviços mínimos bastante regulamentados. Aliás, lembro-me que a certa altura o Governo também, os governos têm tendência a limitar os serviços mínimos e apresentaram na lei uma lei que na Assembleia, uma lei que previa limitações sérias ao direito mínimo, aos serviços mínimos, e eu até apresentei na altura na oposição como deputado do PS e recolhi assinaturas junto com o Jerónimo de Sousa no PC para obstaculizar aquela lei, e a lei acabou por ser declarada inconstitucional, embora por razões formais, no modo como decorreu a votação. Mas voltou atrás, e ao voltar atrás não ficou a mesma. Não ficou a mesma, pois chegou ao objetivo que se pretendia, que era uma lei europeia em que os serviços mínimos estão regulamentados, e há países onde não há limitação aos serviços mínimos. Em Portugal nunca tivemos qualquer oposição à limitação, nomeadamente setores essenciais, nos setores que têm a ver com a defesa de interesses fundamentais, e referiu a saúde, que é justamente uma área, e portanto os sindicatos portugueses nesse aspecto respeitam o serviço mínimo. É mais fácil falar com o presidente da CGTP ou com o presidente dos patrões? Não, eu diria que, repara, que o presidente, quando a UGT foi criada, e foi criada em 79, em 78, 69, portanto, no outubro de 68 foi a data da associação, da reunião que criou a UGT. Portanto, na altura não havia relações com a CGTP. Relações com a CGTP formais só apareceram quando eles aceitaram os lugares na Concertação Social, que foi em 89. A CGTP só chega em 89 à Concertação. À Concertação. Nós lutamos pela então, chegam, desculpa, em 79. Não, chegam em 89. A Concertação Social foi criada em Portugal em 86 e foi uma luta grande na UGT, e foi uma luta que eu estive particularmente envolvido, na medida em que foi criado um grupo para aprovar a própria lei, com o representante das confederações, o falecido engenheiro Miguel Simões, com o chefe de gabinete do Ministro das Finanças, Fernando Lopes, com o apoio do Mário Soares e comigo próprio, que elaborámos a lei que levou ao CPCS. Mas depois eles não quiseram, porque aquilo era uma traição à tal luta de classes, e portanto só entraram em 89.
Antes já tinha havido algumas relações, nomeadamente quando foi da declaração de greve geral em 88, mas relações informais. Formais só quando entraram na Constituição em 89. Vamos transportar-nos para dentro da Concertação Social. Lá estão representados o Estado, não sei se formalmente o Governo, estão lá os sindicatos, as centrais sindicais. Não, o Governo tem. Também lá está. E estão lá os patrões também. A Confederação Industrial, a Agrícola, os serviços, o turismo também, não é? Repare, inicialmente a CPCS era constituída por 6 representantes de cada grupo. 6 membros do Governo, um era o Primeiro-Ministro, normalmente era substituído pelo Ministro das Finanças. Normalmente era o Ministro, aparecia lá sem ser para brindar? Não, o Ministro da Economia, o Ministro, incluindo o Primeiro-Ministro, neste momento vai muitas vezes à Concertação, nomeadamente em discussão das matérias europeias. Mas quem é que faz aquilo andar mesmo? Quem é que está mesmo na base da negociação? Quem é que faz o trabalho difícil de casa? Está muito, mesmo que formalmente o Ministro das Finanças fosse presidisse por vezes por delegação do Primeiro-Ministro, outras vezes era o Ministro da Economia, outras vezes era o Ministro do Trabalho, mas realmente a Concertação está sobretudo na direção do Ministro do Trabalho. Mas é uma direção operacional, porque a direção política é Primeiro-Ministro e até Ministro das Finanças. Claramente a Concertação é um sítio importante, onde se discutem as coisas mais importantes no país. Sim, mas já agora permita-me, eram 666. 6 representantes do Governo, ministros, os Ministros da Agricultura, Economia, etc. 6 representantes de confederações sindicais e patronais. E para isto ser na altura, os representantes patronais eram 3, 2 de cada parte. Os representantes sindicais eram 6, 2 centrais, 3 de cada parte. Na prática, quando, digamos, as confederações patronais passaram a 4, passou a ser 4-4-4 para manter a tal paridade. Mas o importante não é tanto, porque não há votações formais. Sim. A Constituição é um compromisso assinado pelas partes. E o que diz é que todos os acordos de Constituição são obrigatoriamente tripartidos, tem que haver pelo menos uma confederação sindical, pelo menos uma confederação patronal e o Governo. Portanto, se não for isto, já houve acordos bilaterais, mas não são acordos de Constituição na medida em que não envolvem as 3 partes. Por isso é que eles são difíceis, são poucos e estão a apontar muito sempre para durar uma legislatura. 4 anos, 5 anos? Sim, normalmente até eram muito, às vezes, coincidência anual, nomeadamente acordos de política de rendimentos. Mas, sobretudo, repare que aqui dava ao GT um caráter pivô. Porquê? Porque a CGTP nunca assinou nenhum verdadeiro acordo. O único verdadeiro acordo que eles assinaram foi o da Segurança Social e mesmo estes tentaram recuar à última da hora. Porquê? Para ter margem de manobra para poder... Não, por razões ideológicas. Apenas? A política da CGTP é da contestação. Eles fazem greve pela greve, não fazem greve para obter os melhores acordos, não fazem greve para obter os melhores compromissos. Mas a greve supostamente não é um objeto ou uma ferramenta para conseguir os melhores um acordos. Devia ser, não é para a CGTP. A CGTP anuncia a greve, as manifestações como formas de contestação generalizada, não propriamente ligadas a compromissos concretos. Aliás, é isso que faz a diferença entre as duas centrais sindicais? Sim, muito. O GT lutando pelo compromisso, não recusando a greve, fez greves gerais, faz greves setoriais, mas procura acordos de concertação social, sobretudo depois que tenham incidência em acordos de negociação coletiva, porque se no setor público, quando não há acordo, o Governo legisla através de um decreto-lei para todos saberem. E está resolvido? No setor privado, se não houver uma negociação coletiva, não há um instrumento vinculativo. O instrumento vinculativo é a própria negociação coletiva. Não há aumento de salariais para todos os trabalhadores, ficas dependente da vontade do patrão quando não há negociação. Portanto, um não acordo significa, na realidade, uma desvantagem para os trabalhadores. Os trabalhadores ganham os seus direitos verdadeiros com a celebração de acordos que produzem, que têm o efeito de lei. No setor privado, querem salários, querem condições de trabalho e efeito de lei. É evidente que a lei é complementada pela legislação de trabalho e por regulamentações de caráter nacional. Mas, nomeadamente, a revisão dos códigos de trabalho, que repare, no período, digamos, a partir de 86, não houve revisão da legislação de trabalho que não fosse discutida em Constituição, nomeadamente objeto de acordo. Então, e como é que consegue? Vamos à caixa dos segredos de João Bragança. Como é que consegue convencer, ou como é que conseguia convencer, como é que se preparava para convencer os patrões a pagar mais
pela mesma coisa, pelo mesmo trabalho. Isso parece-me ser contrário ao interesse do patrão, não é? Que é pagar o mínimo possível para conseguir o máximo de produtividade, eu acho ou não? Que os interesses dos empregadores também, mínimo de conflitualidade social, máximo de empenhamento, máximo de aumento de produtividade. Portanto, é isso que leva os empregadores a celebrar acordos. Mas também, às vezes, alguns compromissos que lhes interessavam, nomeadamente em termos de políticas económicas e sociais conduzidas pelo próprio governo. Por exemplo? Porque aqui é um acordo tripartido. Olha, né, já lhe referi, a área da legislação do trabalho, a área da política fiscal, a área... Foi na Concertação Social, logo que foi criada a Concertação Social, foi ainda com a Hernani Lopes, ou a chamada Reuniões das 100 Horas, em que pela primeira vez nunca os mais sindicatos foram no sótão do Ministério das Finanças, foram chamados a Reuniões das 100 Horas, sempre com a presença da Hernani Lopes, em que se discutiu pela primeira vez, por exemplo, a política de privatizações, a política fiscal, foi a primeira vez que confederações sindicais e patronais foram envolvidos nessas discussões. Mas isso não parece não parece muito tema de relações laborais, ou é? Digamos, relações laborais é substituto à política económica e social. Os rendimentos têm muito a ver com a política fiscal. É evidente que esta é uma competência reservada à Assembleia, não é? O Governo pode legislar na área da política fiscal. E como é que se resolve isso? Mas o Governo compromete-se a apresentar a proposta à Assembleia de acordo com os compromissos que assumiu na Constituição. Neste caso agora, com uma maioria absoluta, a partir das coisas são diretas logo. Há um acordo agora ou não? Eu diria, sim, é mais fácil para um Governo ter o apoio aos compromissos da Constituição. Mas eu diria que, nos compromissos da Constituição sempre houve uma receptividade, se o governo era PSD do PS, se o governo era do PS, PSD, para, digamos, ou apoiar ou se abster nesses acordos que resultavam da Constituição Social. E a negociação? Lá está. Como é que é? É uma negociação formal? Consegue-se mais coisas no cafezinho do que na mesa? Como é que é? Não, é sobretudo na mesa. É evidente que para haver um acordo há sempre reuniões bilaterais entre... O GT reunia com o governo, mas também reunia com as confederações patronais, às vezes em conjunto, às vezes uma a uma, para procurar os acordos. E até, eu lembro-me sempre do acordo de 80, quando a CGTP tinha acabado de entrar na Constituição, em que houve reuniões fortes com a CGTP, porque nós fizemos tudo para que a CGTP assinasse o acordo económico e social de 1980. Mas, à última da hora, inventaram um problema de décimas no aumento de salário para não assinar o acordo. E repare que isso até deu um conflito na própria CGTP, que levou à saída de dirigentes como Zé Luís Judas na altura. E mesmo quando a CGTP abandonava a mesa das negociações, ainda lhe telefonavam depois a perguntar como é que ia o jogo ou não? Não, digamos, o jogo é aberto, ou seja, o acordo final é subscrito por quem entender e, portanto, eles sabem o que é que está escrito exatamente no acordo. Agora, de facto, muitas vezes a CGTP, digamos, na prática procurava evitar que nós celebrássemos os acordos e, portanto, obstaculizar a negociação e, portanto, até obrigava, digamos, às vezes, a algumas negociações mais particulares, nomeadamente através das tais reuniões bilaterais. Mas também, digamos, a CGTP queria estar sempre no acompanhamento dos acordos que não celebrou e a UGT acabou por impor que só acompanha a execução do acordo quem celebra os acordos. Vamos lá para dentro, para essa mesa de negociações. Zangam-se uns com os outros? Zangavam-se? Não, eu acho que se criaram excelentes relações entre as partes de respeito, sobretudo. É evidente que às vezes havia discussões muito duras e até às vezes entre pessoas do mesmo partido ou pessoas com relações de amizade, mas isso não, cada um defendia os seus interesses à volta da mesa e, portanto, para haver acordos, repara, um acordo sobre a reforma do Código de Trabalho, sobre a revisão do Código de Trabalho, é sempre um acordo extremamente difícil. Um acordo na Segurança Social, e foi, como lhe disse, foi a única que a CGTP assinou, e para eles assinarem, nós aceitamos dividir o acordo em dois, porque eles diziam que nunca assinavam um acordo que estabelecesse um plafond no valor dos descontos para a Segurança Social. E nós dissemos, bem, então assinamos nós essa parte e vocês assinam o resto, que era da reforma e que era uma reforma muito importante, que não houvesse obstáculos, não houvesse o que eu chamo às vezes a chamada campanha de mentiras, ou seja, que aquilo
era uma reforma estrutural difícil, em que as pessoas sentissem que realmente era o melhor acordo para garantir, porque a reforma da Segurança Social visa garantir o direito a pensões daí a 40, 50 anos. E, portanto, estamos, é mesmo muito importante. Estamos a jogar com muitas variáveis que há um grande grau de incerteza como é que... E, portanto, uma reforma tem que ser acompanhada. Mas nós celebramos o acordo e, diga-se de passagem, nunca houve plafonamento em Portugal. Portanto, foi o acordo... Era mais retórico. Nível político, as próprias confederações patronais batiam muito pelo plafonamento, mas depois acabava por não haver, porque não resolvia nenhum problema estrutural. Não posso deixar de lhe perguntar, nesta altura em que nós estamos a falar, com a inflação a 10%, e o grande debate que percorre a sociedade portuguesa a propósito das pensões, do adiantamento deste ano de metade da pensão, para o próximo ano cresce ou não cresce 7, 8 ou 10% ou metade. Como é que observa esta... Quem tem razão? Podemos olhar para si assim ou não? Não, eu acho que o Governo não cumpriu rigorosamente o que estava na lei. O que estava na lei era um aumento geral para todos os trabalhadores. Isso quebra uma geral expectativa? Para todos os pensionistas. Não, quebra no futuro. Em 2023 todos vão ganhar o mesmo. Agora, só parte há que faz parte da pensão. O outro foi um bónus que foi dado. E, portanto, não se reflete na pensão da pessoa. E, portanto, quando forem atualizados em 2024 e 2025, há uma perda resultante de parte do aumento da pensão, não ser um verdadeiro aumento da pensão, ser um bónus fora. É por isso, às vezes, na negociação coletiva também se estabelece isso, para facilitar a negociação coletiva, certos pagamentos são pagos em termos de subsídios e não propriamente aumento salarial, para evitar justamente esse impacto futuro que a base parte do salário. Mas foi importante, porque é evidente que eu estou preocupado na segurança social mais com essa sustentabilidade futura. Eu acho que não se põe um problema de sustentabilidade, pois é um problema de envelhecimento sério da população. O número de ativos descontam para o reformado, para cada reformado já está a aproximar de 1 para 1, o que realmente... Porque as pensões não são uma caixinha em que nós estamos a receber dinheiro que descontamos lá atrás, não. Os ativos estão a pagar neste momento as pensões dos mais velhos. Exato. Há o regime de capitalização, nomeadamente em fundos de pensões, o dinheiro é posto a render e é isso que vai pagar a pensão do próprio. Nomeadamente os fundos de pensões eram o regime privado, que em Portugal tende a desaparecer. A única parte importante que existia em Portugal eram os fundos de pensões da banca, mas a própria banca já entregou esses fundos ao Estado, não é? Grande parte ao Estado, e não entregou tudo porque não tinha dinheiro para pagar as tais pagamentos anteriores. Mas os fundos de pensões têm tido problemas. Houve a fraude do Chile, quando foi Pinochet que acabou com os fundos de pensões e passou a um regime de distribuição, e que depois acabaram para as pessoas serem altamente penalizadas. Há fundo de pensões, ainda agora em Inglaterra, há dias falava, há fundos de pensões em risco de falir. E falir significava que as pessoas perdiam o direito à pensão porque o seu dinheiro estava no... O que não vai acontecer porque o Estado obviamente vai ter que intervir e pagar isso. Nem sempre. Nos Estados Unidos é o fundo de pensões que faliram, noutros países é o fundo de pensões que faliram e trabalhadores ficaram sem direito à pensão. Mas em Portugal o regime é o tal regime de distribuição. Não há propriamente capitalização, há uma pequena componente de capitalização até para garantir às vezes algum complemento na pensão. O que está em causa é eu estou a pagar para as pessoas que neste momento estão a receber. Então como é que se resolve agora isto? Com cada vez pessoas mais velhas, ainda bem? Não, significa que é por isso que a reforma é isso. É eu garantir que se eu entrar hoje no mercado de trabalho, suponho que me aposento daqui a 40 anos. Eu garanti que daqui a 40 anos ainda vou ter direito a uma pensão digna. E que, de Como é que isso se faz? Neste momento, e é a tal grande preocupação que eu tenho, é que se fez que há alguma desvalorização da pensão. Digamos, neste momento a pensão anda em 50 e tal % de salário no momento da reforma. E, portanto, depende um pouco. Porque antigamente contava os últimos 10 até às vezes contava o último ano, o melhor momento deles. da reforma. Depois passou a contar os últimos melhores 10 dos últimos 15 anos. E isso dá origem a alguma manipulação. Ou seja, as pessoas estavam a receber por fora e nos últimos 10 anos então queriam tudo por dentro. Claro. E isso dava era uma autêntica fraude perante a Segurança Social. Portanto, acabou-se com isso, contando toda a carreira contributiva. Mas se a pessoa tem portanto, isso
isso salvaguarda o aumento da inflação, não salvaguarda as progressões na carreira. Eu vou progredindo na carreira, tenho aumento de salários por via de progressão na carreira e isso acaba por diminuir o valor inicial, o valor que conta para a reforma. Para o bolo da reforma. A reforma vem um pouco para aí abaixo. Portanto, a única maneira de resolver isto é resolver a questão da natalidade ou... Não, por um lado, a natalidade ou a imigração. Porque o saldo, sim. Os trabalhadores no ativo têm que aumentar. Nós não podemos estar numa situação em que o número de pensionistas se aproxima do número de ativos. Ao mesmo tempo, na Europa parece que temos um muro, não é? Parece que a gente não quer esses trabalhadores. Repara até um exemplo de um país que era o país mais progressista na recepção de imigrantes, a Suécia. A Suécia transformou-se num bastião para a defesa do sistema de segurança social. Praticamente evitar a entrada de imigrantes, porque isso pode pôr em causa a segurança social. Eu acho que o problema é o problema ao contrário, aliás, como a Alemanha e outros pensam, que é, eu se tiver imigrantes a descontar, logo tenho um aumento da população ativa, logo resolvo o problema da segurança social. E nós claramente temos que melhorar, nós que temos muitas vezes trabalho intensivo em vários setores de atividade, temos que ter uma imigração que venha para cá. E dou sempre o exemplo em Portugal, nos anos 60, quando em 61, com a guerra angolana, as pessoas imigraram para a França, trabalhadores pouco qualificados, sabedores que não sabiam nada de francês, não tinham a quarta classe, transformaram-se, por exemplo, nos trabalhadores mais produtivos das cadeias da Renault, que era o mais avançado da altura. Que é uma coisa extraordinária. Que era extraordinário, porque realmente o português tem uma grande capacidade de adaptação à mudança. Aliás, é uma das grandes vantagens nossas. E agora, quando se fala da economia digital e na transformação tecnológica, eu dou sempre este exemplo. Os portugueses têm condições ótimas para ser os melhores do mundo no software. E estamos a dar cartas nessa área. Tem esperança na revolução? Tem esperança na revolução digital? Tenho esperança que Portugal possa lucrar com isso, porque realmente a revolução digital não se centra. Quem constrói o computador centra quem utiliza o computador, quem introduz o software, e as empresas de base tecnológica começam a nascer em Portugal. Não é fácil, mas Portugal também pode ser um sítio para atrair os chamados trabalhadores nómadas, trabalhadores altamente qualificados. Procuram um sítio onde viver, visto tanto faz estar em Nova Iorque como estar em Portugal a produzir para todo o mundo e a responder a encomendas de outras empresas de todo o mundo. Portanto, abre novas oportunidades. Por alguma coisa, em Portugal, nos últimos anos, se viu várias empresas criar centros de investigação, centros de desenvolvimento em Portugal. Centros de excelência também, não é? Sim, centros de excelência, porque os trabalhadores portugueses precisam melhorar os níveis de qualificação, os níveis de educação, os níveis de qualificação. Fazemos um bocadinho como a Irlanda. Olhamos para os números. A economia continua a crescer. Para o próximo ano vamos lá ver como é que é. Mas 10% de inflação. É um desastre. E repare, quando foi os primeiros acordos de concertação, em 79, nós alteramos a maneira como se via o cálculo das pensões. E até lembrando que em 84, quando houve o maior aumento da inflação em Portugal, o maior aumento de salários, 22 e tal %, foi o ano em que nós mais perdemos, porque a inflação foi 29 e tal %. Ou seja, os ilusão monetária, não é? Sim, a ilusão monetária. E, portanto, da vez de fazer em termos de recuperar a inflação passada, passar a discutir em termos de inflação futura. E criar até o chamado ciclo virtuoso, permitiu desinflacionar e aumentos de ganhos de salários reais. Bem, o Estado, a ausência de acordos de concertação e, de facto, raiz um bocado extraordinários da inflação levou a que 2022 é um desastre em termos de salários. E há que promover recuperação de salários gradualmente, e que levou isso, o GT, agora os sindicatos da função pública, a celebrar acordos tentando criar condições para criar melhoria de salário real e, ao mesmo tempo, condições para a defesa do emprego e da competitividade da economia. Não é só 10%, há uma parte da economia, mas vamos ao supermercado e aí na comida já não é 10, já é 15, já é 16, já é 17. É dramático, e então as indústrias muito dependentes de energia e coisas do género que são fortemente afetadas. E daí tem que haver políticas, e às vezes tem havido pouca sensibilidade nas políticas sociais, nas políticas de resposta, nomeadamente agravou-se a pobreza, agravaram-se as desigualdades, criaram-se condições difíceis para muita gente. Condições difíceis. E vamos começar a vê-las agora muito, não é? Sim, mas Portugal tem este duplo desafio.
é fundamental combater a pobreza, e o aumento do salário mínimo foi muito importante nesse aspecto para o combate à pobreza, mas é também fundamental que os nossos quadros não emigrem. Porque se os nossos quadros continuarem a migrar, nós estamos perante um problema sério. E é um risco real, não é? E é um risco real. 20% dos licenciados dos últimos anos emigraram. E, portanto, e normalmente as pessoas que emigram são as pessoas mais aventureiras, mais dispostas a novos desafios. E, portanto, temos que atrair quadros também. Portanto, é este duplo desafio. Por um lado, digamos, de evitar a imigração de quadros e atrair até quadros vindos da imigração e, ao mesmo tempo, realmente combater a pobreza, combater as desigualdades, combater as discriminações. Um dos sistemas que mais nos protege desde o pós-25 de Abril, quiçá até desde 1971, embora assim não se chamasse, é o Serviço Nacional de Saúde, onde nós temos acesso universal, enfim, tendencialmente gratuito. Não é gratuito, nós pagamos por via dos impostos. Os funcionários públicos têm um outro subsistema que conhece bem, que é a ADSE. E eu estive a ver aqui alguns números e fiquei surpreendido. Não devia, porque eu sou casado com uma funcionária pública. Eles pagam 3,5% do salário para ter um sistema de saúde. Mas espera, Repare. Mas eles têm SNS? Não, repare que estamos a falar de SNS e metade da população portuguesa tem seguros. Portanto, o que é que se está a passar aqui? O ADSE, vamos lá ver. A ADSE, quando foi criada em 63, era, digamos, o Salazar, da vez de pagar no salário, deu aos seus trabalhadores, a poucos, porque à altura eram só os trabalhadores com vínculo de nomeação, eram poucos milhares. Era um bónus. Depois foi alargando. Não pagava toda a saúde. Depois... pagava toda, exato. Não pagava havia... 100%, o trabalhador não pagava nada. O trabalhador só começou a pagar depois do 25 de Abril. Foi pagando 0,5%, 1,5%, e a certa altura, com a Troika, disse isto. Quando se celebrou o memorando da Troika, disse lá, a ADSE passa a ser financiada pelos seus beneficiários. O que é que aconteceu? Passamos de 1,5% para 3,5% a pagar. E neste momento, salvo uma pequena contribuição, mais de 91% das receitas da ADSE são dos seus beneficiários. Portanto, é uma mútua, no fundo. Quer dizer, são os trabalhadores, aliás, que pagam estudou-se que se aquilo devia ser um instituto público, se devia ser uma mútua. Até o grupo que estudou defendia a mútua, mas acabou por haver a opção política, com o apoio dos sindicatos, de criar um instituto público. Mas é um instituto público muito especial, porque é financiado pelos seus beneficiários. E é um direito. Então, e porquê que o Estado ou o Governo... Quando alguns confundem e dizem, com a criação do SNS devia acabar a ADSE, então porquê é que não acabam os seguros todos? Porquê? Repare, o SNS, que eu defendo, sempre defendi, era muito amigo do António Arnaud, considero uma base fundamental do sistema social em Portugal, do Estado Social. O Estado Social, na prática, educação, saúde, segurança social. E essa é uma peça fundamental. Garante a todos os trabalhadores o acesso à saúde, mas não paga tudo na saúde. E em Portugal, sobretudo, as famílias pagam muito. As famílias pagam mais de 30% dos custos de saúde. Mais de 30%. Portanto, precisam de ir ao seu bolso, além daquilo que pagam os impostos? Se for à farmácia, paga. Se for tirar uma consulta no médico, paga. Antigamente até havia as taxas reguladoras, que agora acabaram na Baia, etc. Mas, de qualquer modo, continuamos a pagar mais de 30% das despesas de saúde em Portugal. Não são financiados. O SNS não tem financiamento, o Estado não tem dinheiro para garantir todo o financiamento do sistema de saúde. E, portanto, daí terem sido criados seguros e os subsistemas. Os subsistemas, neste momento, financiados por sistemas públicos. Os sistemas públicos, a ADSE, os militares, as forças militarizadas. Privados, tem os SAMs, dos bancários, tem a PT, tem o CTTs, etc. Tem a EDP, que tem subsistemas privados. Mas, portanto, seguros e subsistemas privados são coisas diferentes, mas na prática visam o mesmo. Visam as pessoas. Pagam para ter um mecanismo complementar do SNS. Esses sistemas... É justo? Não, é justo porque não. Acha que devem acabar os seguros em Portugal? Não, acha que deve acabar o seguro automóvel? Mas acabam por pagar duas vezes, não é? Não. No Serviço Nacional de Saúde, todos têm iguais condições de acesso. Não pode haver discriminações. Não, pelo menos não devia haver discriminações. Agora, o Sistema Nacional de Saúde não está em condições de garantir o direito à saúde a todos. E, portanto, a existência dos subsistemas de saúde traduz-se em duas coisas. E de seguros, em duas coisas. Uma é parte daqueles que pagam, se não pagassem por esta via,
era o SNS a pagar, tinha que ter maior financiamento. Outra, o facto de haver fora do SNS, digamos, consultas, intervenções cirúrgicas, etc., faz com que o SNS tenha maior disponibilidade para continuar a garantir a todos o acesso à saúde. Portanto, é um mecanismo de acomodação que, no fundo... É um mecanismo que existe em todo o lado, na Europa e no mundo. Quer dizer, há sistemas basicamente privados, Estados Unidos. Há sistemas basicamente públicos, Europa. O SNS, um sistema público, mas complementado por algumas garantias em termos privados. E faz sentido alargar a ADSE, enfim, para qualquer cidadão que queira... Não faz, eu vou-lhe dizer porquê. Porque a ADSE é um sistema solidário, todos pagam de modo diferente em função do seu salário e rendimento, mas todos têm iguais direitos. Se abrangeres toda... Portanto, funciona quando é um grupo fechado. Quando satisfaz um dado grupo, pode ser o Estado, pode ser uma empresa, pode ser, digamos, um grupo fechado. Agora, se só forem para esse sistema, as pessoas que estão com problemas de saúde, ou se aproximam da idade mais idosos, ou os mais pobres, género, os mais pobres, pagam menos, etc., o sistema rapidamente entrava em falência, ou então tinham que pagar muito mais do que os 3,5. Essa conversa volta e meia volta a... Não, mas, portanto, eu queria dizer, a ADSE não é um privilégio de funcionários públicos, é um direito que eles têm de ter um sistema que os defende e para o qual pagam. É só isso. Então, mas o que me está a dizer é que os funcionários, neste caso os subscritores da ADSE, pagam 91% das atuais receitas. 91%. E algumas são prestação de serviços, das outras receitas. O Estado só paga as juntas médicas que ele pede e que até é discutível que a ADSE deva fazer. Então, e porquê que nós temos uma tão forte componente do Estado a mandar na ADSE? Digamos, o modelo escolhido, que é o de Instituto Público, implica que realmente o Estado tenha uma palavra importante a dizer, mas manda mais do que devia, quanto a mim. Manda mais do que devia, na medida em que muitas vezes as tutelas, nomeadamente as finanças, que acham que continuam a ser donas da ADSE, e a tutela estratégica, que antigamente era a saúde, depois foi a administração pública, atualmente, digamos, a Ministra do Estado, Mariana Vieira da Silva, às vezes assumem decisões para não decidir um alargamento, não decidir de matar alguns abusos que existem, alguns sistemas de injustiça que existem e que podiam resolver. Mas o alargamento foi muito importante, temos por ele, demorou anos a que o Governo aprovasse. Eram só funcionários públicos, os formalmente funcionários públicos, depois entraram os chamados contrato individual de trabalho. Repare que o Estado... Mas que são funcionários públicos, de facto. Só na mesma, tem ao lado outros funcionários públicos. O Estado há que deu um estatuto particular a alguns serviços, justamente, nomeadamente a gestão. Deixou de haver hospitais públicos, todos os hospitais estão no tal sistema. São EPS ou empresariais. Sim, e portanto as empresas municipais e outras. E portanto todos os que foram criados, os que foram contratados depois deles serem criados, não têm um contrato de trabalho em funções públicas, têm um contrato individual de trabalho. Portanto, os que vinham de trás, ADSE, os que vinham para a frente, não têm ADSE. Foi esse o alargamento, dar o direito aos contratos individuais de trabalho de aderir à ADSE. E aderiram mais de 100 mil. Agora, mas ficaram para trás, por exemplo, um grupo muito importante. Por razões diversas, o grupo dos trabalhadores das câmaras municipais, os serviços municipalizados... Não estão lá? Não, os das empresas municipais, os CITES, continuam a estar impedidos. Porquê? Porque a lei foi mal feita. A lei, da vez de dizer que aqueles entravam, a lei criou um mecanismo específico para as universidades. As universidades também, muitas têm um estatuto já, uma fundação, direito público e isso. Mas as empresas municipais, também por causa da Troika, as empresas municipais hoje nenhuma tem estatuto público. Todas têm estatuto privado. E a lei não previu isso. Portanto, a Troika infernizou-nos a vida, claramente. Essa a razão pela qual as câmaras municipais agora dizem que não querem pagar a ADSE? Não, isso é outro. Isso é outra questão diferente. Não, portanto foi uma lei mal... São coisas muito complicadas. Não, essa é uma coisa muito clara. Quando foi criado, em 2010, o Estado decidiu que daqui para a frente o Estado pagava a ADSE para a ADSE pagar ao Serviço Nacional de Saúde. E na altura disse, bem, isto acaba, vamos pagar diretamente ao Serviço Nacional de Saúde. E as câmaras, na lei das finanças locais, foram previstos que recebiam mais impostos para pagar a ADSE por inteiro.
Portanto, as câmaras em 2010 querem este direito. E quando a Troika nunca se atreveu a dizer acabou o financiamento das autarquias. Portanto, a ADSE tem o do Orçamento do Estado, não recebe nada, mas as câmaras assumem os custos do regime livre e do regime convencionado. E isso nós sempre dissemos tem que se resolver este problema. Como é que se resolve o problema? Dizendo o Estado financiado de modo diferente. É imoral que um organismo público pague zero para os seus funcionários. Alguns. Zero? Zero. Um organismo público não dá um tostão para os seus funcionários. Os únicos que pagam, e pagam 100%, é as câmaras. E, portanto, criou-se aqui uma disparidade total. Disparidade total. O que nós dizemos, se todos os organismos públicos pagassem 0,5%, as câmaras também podem pagar 0,5%. Todos, a administração central, regional e local, dá ela por ela o valor. E, portanto, é isso que nós defendemos desde sempre, dizendo que deviam todos pagar igualmente. E é imoral que o Estado, para a generalidade dos seus trabalhadores, é zero. Mas não é zero para todos, porque há o seguro de saúde na administração pública, há outros mecanismos, há o seguro de saúde das empresas públicas todas pagam custos de saúde em valores apreciáveis. Na administração central e regional, zero. E, portanto, queria uma desigualdade tem que ser resolvida. A pergunta é: a sustentabilidade da ADSE está ou não está garantida? Está. Olhando, há lá 1.000 milhões, há um fundo, não é? Sim, uma volta de 1.000 milhões. Não, é a acumulação de saldos. Digamos, nos últimos anos, que largaram muito com a Covid, porque as pessoas passaram ir menos ao médico e as receitas mantiveram-se. Mas isso e é as perigoso, não diminuíram. é? Sim, é evidente que vamos pagar essa fatura, estamos a pagar no futuro, repare nas doenças oncológicas. A ADSE tem de longe o melhor sistema, fora do SNS, de proteção na área oncológica. É melhor que o SNS? Não, digo fora do SNS, é igual, digamos, é complementar ao SNS. Temos connosco hospitais de referência na área privada, nomeadamente a Fundação Chapalimau, mas também os grandes hospitais privados e, digamos, e as condições são análogas às do SNS. E com a Covid, o que aconteceu é que as pessoas passaram, lá está, ou a ter menos cuidado ou a ter mais medo. Medo de ir ao hospital, portanto... A porta também não estava muito aberta, não é? Pois, era isso, tinha problemas e os hospitais estarem muito vocacionados para a assistência às pessoas com Covid e, portanto, houve uma redução muito grande nos cuidados de saúde. E isso está-se a pagar uma fatura na área dos cancros, mas também noutras doenças que as pessoas têm com a idade mais normais, doenças crónicas, também vamos pagar uma fatura. Mas, de qualquer modo, a ADSE, eu acho que os beneficiários estão a pagar demasiado. Portanto, a ADSE não foi feita para ter saldos. A ADSE foi feita para dar garantias de proteção na saúde. Mas a ADSE também só se defende se é sustentável. Quando alguns dizem, vou reduzir para metade, 3,5, reduzimos para 1,5. Bem, a ADSE abriu falência como nós a vemos. Era uma ADSE, era um seguro normal e mau. Era desvalorizar a ADSE. A ADSE. E, portanto, a ADSE, mas a ADSE não é para ter saldos. Se há saldos, primeiro, houve uma deficiente resposta da ADSE a problemas novos, nomeadamente o Covid. Eu lembro-me, e combatemos muito, um estudo foi feito, aliás, cada um dos vogais da ADSE arrogou-se o direito de fazer um estudo sobre os custos que teria a proteção no Covid. E não. E com números absurdos, que os beneficiários da ADSE, todos eles, iriam ter 2 exames por ano, em média. Ou seja, teriam tantos exames como o resto da população portuguesa. Bem, foi totalmente absurdo. Isto para justificar que a ADSE não protegeu os seus beneficiários na era da Covid. Covid, segurado pelo SNS, a ADSE não protegeu os seus beneficiários. E, portanto, houve respostas inadequadas neste período. A ADSE está em condições de garantir um pouco melhor proteção na saúde e está em condições um pouco de reduzir alguma da contribuição dos beneficiários, porque realmente estes saldos estão a atingir um montante e ainda por cima. Os saldos estão depositados nas finanças por lei, imposto por lei, e as finanças pagam 0,1%, digamos, em termos... Ou seja, os saldos este ano diminuíram 7%, ou 8% ou 9% por causa da inflação. Estão no cofre das finanças? São geridas pelo Tesouro Público. Não era melhor usar esse dinheiro para... Era o que nós queríamos, é que nos fosse dada a possibilidade de gerir os saldos, mas não. É imposto que os saldos, como todos os organismos públicos, têm que ser depositados, digamos, no cofre do Tesouro. Está explicado então. E, portanto, voaram 10%. Voaram quase 10%. Voou uma grande percentagem este ano com a inflação, foi comida pela inflação e as finanças pagam muito pouco.
Quando qualquer um de nós tem alguma angústia de saúde, vai conversar com o seu médico, e o seu médico de família, os que temos médico de família, o médico diz: ok, faça aqui estas análises, este exame, faça isto, faça aquilo, faça outro, e nós fazemos, mas na realidade quem decide, entre aspas, é o médico, não é o que nos aconselha. Sim. Um utente da ADSE, na realidade, em bom rigor, não precisa disso. Se quiser ir hoje à cardiologia, amanhã, esse mecanismo de regulação existe de alguma maneira? A ADSE é criada num princípio que é fundamental. Que é? O direito, o utente da ADSE, o beneficiário da ADSE, tem direito a escolher o seu médico. Escolher um médico que esteja em regime convencionado, tenha uma convenção assinada com a ADSE, ou um médico em regime livre. Escolhe qualquer médico deste país. É evidente que, e também ir ao SNS é um direito que assiste a todos os portugueses, incluindo os beneficiários da ADSE, embora eles às vezes tenham sido discriminados. Tenho e continuam. No serviço público? No serviço público. A ADSE está a pagar os transportes para as diálises. A ADSE viu recusar durante muito tempo o acesso a alguns serviços, nomeadamente aos cuidados continuados de saúde, etc. Portanto, este problema das discriminações está quase resolvido. Eu digo quase porque ainda há algum restinhos que restam. Agora, se ele escolher ir ao setor privado, se ele for ao setor convencionado, está defendido, porque o setor convencionado tem um preço fixado, é a ADSE que paga diretamente ao prestador de saúde, e ele tem um copagamento. Em alguns casos, na oncologia há muitos casos em que a ADSE paga 100%. Portanto, só paga ao copagamento. Se for em regime livre, para a ADSE o custo é idêntico, às vezes até ligeiramente superior no regime livre, o custo para a ADSE, mas o beneficiário paga muito mais. Paga a cabeça e depois vai receber o dinheiro de volta. Não, mas recebe muito menos, recebe praticamente o mesmo que recebia em regime convencionado, mas a fatura é muito superior e portanto há uma vantagem em usar a rede convencionada. Sim, é fundamental o alargamento da rede convencionada, e também houve da parte do Conselho Diretivo durante alguns anos a paralisação da celebração de novas convenções. Agora começa-se devagarinho a celebrar novas convenções. Há um par de anos houve uma discussão forte entre os prestadores e a ADSE a propósito, lá está, das tabelas. Isso é os problemas das tabelas, isso é outro, não é as convenções. Agora com esta inflação a 10%, admite que esta negociação possa-se voltar à ordem do dia e tornar-se mais agreste? Não, as próprias tabelas tinham lá que deviam ser revistas periodicamente. Por exemplo, semestralmente são revistas, por exemplo, se o preço dos medicamentos aumentar automaticamente e das próteses, automaticamente a ADSE reveria semestralmente estes preços. E agora está em curso, face a esta inflação, também sustentável na área da saúde, uma revisão geral de preços. Mas a revisão tem que ter uma contrapartida para mim clara. É que os prestadores de saúde que assinaram convenções com a ADSE vão respeitar e cumprir. Não é estar a empurrar os beneficiários negando-lhes o acesso ao regime convencionado e oferecendo-lhes o acesso ao regime livre com preços, digamos, teoricamente, propagandisticamente inferiores ao normal. Não, eles têm obrigação do regime convencionado. E para isso usaram um esquema que é condenável. Porque não nos novos preços fixados nas tabelas, não tendo a ADSE mexido no custo do médico e da equipa de intervenção cirúrgica, alguns prestadores de saúde, nomeadamente grandes, reduziram os honorários médicos e fez com que alguns, tentando empurrar o médico para o regime livre. E como é regime livre, tudo é regime livre. Isto tem que acabar. Mesmo com o regime livre, o médico esteja em regime livre, a convenção tem que tratar tudo o resto. Tudo o resto. Tive agora um vislumbre de João Proença ao negociador. Isso é evidente que estas questões são sempre pendentes, mas eu acho que a revisão poderá ter alguns problemas pontuais. Em setembro houve uma nova correção da revisão, nomeadamente previsando a intervenção de meios tecnológicos, das intervenções cirúrgicas, pagando melhor, etc. E coisas novas que estão a chegar, não é? Como sim, é normal. Sim, normal. Estamos a fechar esta nossa conversa. Deu aulas no técnico, passou pelos assuntos nucleares também. Bom, estamos aqui com um problema que é: o gás está caro, a eletricidade está cara, a Europa diz, nós queremos energias renováveis, nós queremos seguramente eólicas, queremos barragens, e o nuclear. Nós estamos numa crise energética, certo? 1973, sim. O primeiro choque. Isto, nós podemos dizer o que quisermos, é guerra, isto. Nós temos um problema de custo da energia ou de transição energética. Para onde é que vamos?
Não, temos uma situação de guerra e temos a chantagem resultante da guerra que conduz ao aumento dos preços dos combustíveis. Fora disto, é evidente que a humanidade, até por razões ambientais, tem que recorrer às renováveis. Eu lembro-me que nos anos 70 fui chefe de gabinete de secretário de Estado da Energia e já na altura se defendia digamos, as energias renováveis. Depois, mais tarde, até depois nos anos 80, foi coordenador do Plano Energético, do Secretariado de Informação do Plano Energético Nacional. Na prática, era a discussão pública sobre a energia nuclear. E na altura foi rejeitada a energia nuclear, não por ser nuclear, porque havia muitas ideologias à volta do nuclear, mas sobretudo porque era mais caro. Portugal é um país de pequena dimensão, uma central nuclear, Portugal não... Era demasiado. Era demasiado. Agora, essas questões põem-se. Eu diria que para Portugal continua a pôr-se o tal problema de dimensão, mas voltou-se a pôr o nuclear de cima da mesa. O nuclear é uma energia limpa, salvo uma coisa. O que é que fazemos aos resíduos nucleares? Que ainda não sabemos, não é? São depositados em caixões no fundo do mar, mas com riscos grandes para o futuro. Portanto, ou no fundo das minas de sal e outros. Agora, acho que cada vez se põe mais o problema de defender energias renováveis, resolver a interligação europeia. Portugal é um país muito dependente de tal pequena dimensão. Por exemplo, energias renováveis em Portugal é o solar, o eólico. Se tiver ou se sol, gasta ou acabou. Não, se gasta ou acabou. E se não tiver sol, não há energia solar. Logo, para a rede estar equilibrada, tem que haver importação de energia. Exportação quando temos sol e importação claro, quando não temos. Tem que haver interligações europeias. Essa é fundamental para o futuro. Mas, sobretudo, a Europa está confrontada com este desafio. Repara, os carros elétricos, outros desafios que hoje temos presentes, tentativas de um planeta com futuro. Uma grande negociação ganha-se com um bom bluff ou com uma honestidade extrema? Bem, blefs também há, mas eu acho, sobretudo, venhas com capacidade de proposição, estar sempre atento à oportunidade de fechar um acordo apresentando propostas inovadoras que possam ser aceitas pelas partes e que possam conduzir à defesa dos interesses que nós representamos, no meu caso, a defesa dos interesses dos trabalhadores. E, portanto, é isto, tem que estar muito atento à negociação e tem que ser muito propositiva. Aqueles que vão só para contestar ou isso, é difícil celebrar acordos. Aqueles que vão empenhados em obter um acordo, bem, eu acho que o acordo é sempre melhor, desde que seja celebrado, é melhor para todos. É um compromisso. É um compromisso em que todos têm a ganhar. Não é um compromisso de soma zero. Costumas dizer isso. Às vezes o que tu ganhas é o que eu perco. Não. A constatação é de soma positiva. E, portanto, o problema é que seja muito positiva para todos. Quando é um compromisso também que se ganha pouco, é um compromisso que não tem grande interesse em termos de futuro, porque as partes depois tentarão tudo para não dar continuidade ao acordo. Os bons acordos são robustos. Os bons acordos garantem ganhos para todos. Os bons acordos perduram no tempo. O pior do mundo é não conseguir chegar a um acordo. Normalmente, uma ruptura negocial representa uma perda para todos. Um bom acordo exige boa e aturada comunicação. Ouvir o outro, construir, cooperar, desenvolver soluções boas para todos. É um processo que exige estudo, preparação e vontade. E treino, muito treino. Sim, uma boa negociação depende de bons profissionais, bem preparados e com grande vontade de chegar a acordo. Até para a semana.